Fala, turma, boa noite. Nós estamos no 6º episódio do Podclécia. E antes de apresentar o meu convidado dessa noite, que vocês vão gostar demais, apesar que eu sei que vocês já sabem quem é, né? Manda aí esse Podclécia para 5 pessoas, vamos aumentar esse insight. Estamos precisando da interação de vocês. E hoje eu estou de frente com o deputado federal Ícaro de Valmir. Ícaro Barbosa Costa, nascido dia 10 de abril de 2001, mais novo que meu filho. Estava aqui conversando com ele. E aí ele é filho do ícone de Sergipe, Valmir de Francisquinho, e é o mais novo deputado federal do país. Eleito pelo PL com mais de 75 mil votos, Ícaro está hoje aqui conosco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Clécia. Boa noite a todos os telespectadores do Podclécia. Eita, e estar aqui hoje com você, o mais novo, assim, deputado federal do nosso país, já me deixou emocionada. A apresentação já saiu daquele jeito. Já melhorou, né? Mas muito obrigada. E vamos logo na primeira pergunta, assim, porque eu acho que é o que todo mundo te pergunta e todo mundo quer saber, assim, mesmo sabendo, ainda quer saber mais. Como é ser filho de Valmir de Francisquinho? Rapaz, é uma cobrança 24 horas, viu? Eita, meu Ele Deus. todos os dias me acorda às 5 horas da manhã. É desse jeito mesmo. Ele 5 da manhã, mais ou menos, ele tá acordando a gente. Já para poder tomar um cafezinho na praça da igreja, que ele gosta. Depois a gente já sai atrás das obras para ver como é que tá. Se os garis estão limpando as ruas direito. Ele gosta de ficar de noite, às vezes, olhando pro chão. Eles olham pro chão e para cima. Olhar pro chão para poder tirar a grama das ruas, para limpar as ruas, e ficar olhando para cima ver se tem alguma lâmpada queimada. Ele diz isso? Ele fica assim todos os dias, sério. Ele fica procurando lâmpada queimada na rua, é bem... É puxado. Nesse naipe. É puxado, né? É puxado, mas graças a Deus é muito bom. Tem uma régua um pouco alta, né, por ser filho dele, mas graças a Deus a gente tá, acho que trabalhando da melhor forma possível, né? Você entrou na política no momento em que Thalisson estava impedido, Sim. né? E aí a família se reuniu, decidiu ir Ícaro. E como foi receber essa responsabilidade? Porque você é jovem, né? Acho que tá no auge dos sonhos ainda, saindo, me desculpe até dizer, saindo da adolescência, nessa transição para a maturidade, né? Sim. E de repente uma responsabilidade de deputado federal, representar Sim. o estado de Sergipe, né? Representar todos os sergipanos. Claro. E carregando os sonhos, né, de uma melhoria para Sergipe daqueles que votaram ou que não votaram com Ícaro. Sim. Mais de 75 mil votos, o segundo mais votado do Estado. Segundo mais votado do Estado, isso mesmo. E essa responsabilidade, me conte. Como eu falei, é uma responsabilidade imensa. A gente tá num cargo como esse, cargo de deputado federal. E diante daquela eleição, acho que um pouco polêmica até, né? A eleição de 2022, onde meu pai e meu irmão ficaram inelegíveis no último momento ali, faltando uma semana. Mas já pensando nessa possibilidade, Thalisson, ele pediu para que substituísse. E aí eles pensando em algum nome, veio que no estalo de dedos ele pensou em mim. Só que meu pai disse, rapaz, ele não faz política, ele não está ainda engajado, Thalisson disse, não, mas ele vai dar certo. Vai ter que ser ele, tá bom. Eu de manhã, eu trabalhava antes mesmo, eu trabalhava na ouvidoria do município, acho que uns 6 meses atrás. Eu saí do cargo por conta da empresa da gente, no início do ano. A gente tem uma autoescola de Itabaiana, no município de Itabaiana em si. E à noite eu estudava direito. Então minha vida era literalmente ficar de manhã e de tarde na autoescola tomando de conta, que meu pai e meu irmão faziam política. E à noite eu ia estudar direito para tentar, entre aspas, ser alguém na vida, né? Que nem eu falava. E daí veio e surgiu essa oportunidade deles colocarem, eles fizeram contas até para ver se eu tinha idade realmente para poder assumir esse cargo. E assim, eu fiz praticamente, eu acho que 15 dias de campanha. São 20 dias, né? Um pleito eleitoral, mas eu praticamente fiz 15 dias, foi quando saiu o material da gente para a gente poder pedir voto para Ícaro de Valmir. E graças a Deus, 75.922 pessoas votaram em um menino de 21 anos na época. E eu acho que depois desse tempo que nós fomos eleitos,
Eu enfrentei muitas dificuldades, claro, em Brasília. São deputados federais ali já eleitos há 8, 9 mandatos, muito experientes, sabem de política de cabo a rabo ali. Eles tomam café, almoçam e jantam falando sobre política lá em Brasília. Tem até um termo que se dá para os deputados que estão chegando, raposa né? Velha, tal. Tem as raposas velhas, tem os noobs, Isso. né? Eu sou o ratinho tem o baixo clero, né? Eu sou do baixo clero, né? Interessante esse baixo clero que você fala, né? Muito novo, né? Baixo clero que já assumiu a presidência, já preside sessão, né? E eu vejo deputados que já estão lá há tempo, sergipanos, sim, e que não tiveram nem sequer essa oportunidade. E Ícaro é uma pessoa bem relacionada em Brasília hoje? Graças a Deus eu tenho uma relação boa, nunca briguei com ninguém lá em Brasília, graças a Deus. Eu sou essa pessoa de ter esse bom relacionamento com todo mundo. Eu acho que o que a gente faz aqui na Terra, se nós fizermos coisas boas, a gente atrai coisas boas. Verdade. Então eu tenho essa certa, claro, entre aspas, inocência, e eu sempre trato todo mundo bem. Mesmo às vezes eu vendo que a pessoa está querendo me passar a perna ou algo do tipo, eu trato ela da mesma forma. É claro que a gente não deixa passar a perna, mas dá aquela risadinha e vai-se embora, né? Eu acho que você, nesse ponto, é diferente de Valmir. Eu acho que Valmir, pelo menos um pouco que eu conheço, ele já é um pouco mais incisivo, ele já é mais, né, para frente, assim, de responder. O tempo também vai adquirindo moldando, essa né? experiência Isso. também. Ele né? sabe o momento de responder, sabe o momento de parar. Eu ainda não sei todas as vezes, mas eu prefiro parar e recuar do que responder às vezes de forma errônea, né? De forma errada. Mas esse seu jeito Desde pequeno mesmo. Não, vem de berço, de Tatiana, Sim, será? Acho que praticamente eu fui criado só por minha mãe e por minha madrinha. Que meu pai, eu não tive a presença de um pai quando eu era menor, né? Porque ele sempre viveu na rua. Na política, né? Política. Ele sempre foi político. Acho que ele foi eleito aos 18 anos de idade, logo muito novo, também vereador. Foi? Foi. O primeiro mandato dele foi com 18 anos. Ele tinha 17 anos e 12 meses, ou 11 meses, e aí assumiu aos 18. Ele teve que esperar, salvo engano, um mês ainda para poder assumir. E vai aumentar quantos anos agora? Hoje está com 55. Nossa. Vai fazer 56 agora esse ano. Ele não vai dizer a idade dele, não. Se ele ver, ele vai me pegar. Elisa, todo mundo tem 22, tá bom demais. Mas o que fez eu te chamar para esse podcast, claro que já nos conhecíamos e eu já estava de olho em te chamar, mas nós estamos no mês da mulher, março. Sim, sim. E você protocolou um projeto muito importante, que aqui em Sergipe, eu não sei se vocês sabem, existe um grupo de mulheres que tem muita dificuldade no tratamento com a endometriose. É mesmo? Mais de 120 mulheres, eu acho que no grupo deve ter umas 310 mulheres. Algumas delas se operaram agora nesse programa do governo estadual, Opera Sergipe, com muita dificuldade. E apesar de terem sido operadas e estarem na fila dessa cirurgia, muita humilhação também, porque você sabe que o SUS é a maior complicação que nós temos hoje. Infelizmente. Né? Aqui no estado de Sergipe, a saúde ainda não é levada a sério. Quem sabe, no momento com Valmir, né? É o que todo sergipano anda sonhando. Vamos chegar já nesse tema, viu? Mas você protocolou um projeto importante que dá direito a diagnóstico e tratamento. E nada melhor do que estar no mês das mulheres para trazer o deputado federal mais jovem do país que se preocupa com a mulher. Claro. Né? E aí eu quero saber um pouco desse seu projeto. Eu atuei na Comissão de Saúde no ano passado e eu vi projetos, acho que de vários tipos. Mas a gente pesquisando algumas doenças e outras coisas, transtornos, participei da Comissão Especial do Autismo, por exemplo, na questão do transtorno de espectro autista. E procurando algumas coisas que a gente poderia fazer para poder melhorar a vida das pessoas, me veio um estralo e pensei na questão da endometriose por um relato de uma mulher que teve lá na Câmara. Ela disse que tinha endometriose, ficou infértil. Ela disse que o sonho da vida dela era ter um filho e por conta da endometriose não teve. Aí ela adotou dois meninos ainda, muito novinhos, ele de menos de 1 ano. E ela disse que o sonho da vida dela era ter um filho, ser mãe, mas acabou que ela não teve condições por conta da endometriose. E eu me sensibilizei. Aí comecei a pesquisar sobre o que essa doença alterava, o que fazia no corpo. Eu vi que realmente trazia uma infertilidade e não tem cura, infelizmente. É uma doença inflamatória, né? Isso. E cara, assim, o tratamento da endometriose realmente é muito caro. É muito caro. E aí eu pensei, eu disse, rapaz, eu vou fazer um projeto. Eu sei que eu não posso criar um projeto de onerar o tesouro,
Por exemplo, eu não posso criar gastos para o governo federal, mas a gente pode fazer um projeto desse estilo, que é para a questão do SUS. E pensando nessas mulheres, que a gente fez uma pesquisa até, são mais de 6 milhões de mulheres no Brasil inteiro. É mesmo? São mais de 6 milhões de mulheres. Que interessante. Então, Eu estou nessa estatística, viu? Tá nessa estatística? É. Então você vê como são as coisas, né? E aí pensando nesse assunto, a gente criou esse projeto. A gente traz uma prevenção na questão da endometriose. Vão ter acesso a todos os médicos, é claro que ginecologista, o tratamento médico integral, né? Isso. Na expressão da lei nós temos o tratamento médico integral. E tem muitos medicamentos que são muito caros. Sim. Acho que você deve saber. Acho que, salvo engano, tem um medicamento, que uma mulher me falou, não me falhou a memória agora o nome, mas que custava R$364 que ela comprava todos os meses. Fora isso, eu não sei se na sua pesquisa você conseguiu informação que até a reposição de vitaminas necessárias para diminuir o processo inflamatório já é complicado porque no SUS não dá. Por exemplo, a vitamina D, B12. que é B12, que é a D, que é uma injeção, né? Não é uma Isso. vitamina que se disponibiliza no SUS. E dói bastante para aplicar aqui. Sim, eu tomo ela a cada 3 meses. Eu tomei uma vezinha já, rapaz. Não é agradável, né? A B12, por exemplo, e são exames que geralmente o médico do SUS ele não passa com frequência para a mulher. Não passa. Às vezes a mulher está relatando a queda de cabelo, a depressão, né, problemas psicossomáticos, e aí tudo isso é um sintoma da endometriose também. E aí o médico, justamente por não passar, não faz essa pesquisa, e essa lei vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante, e é uma acessibilidade que a gente teve. O projeto já foi distribuído para a Comissão da Mulher, tem uma Comissão da Mulher na Câmara. Eu não participo, porque, salvo engano, só participam deputadas mulheres, presidente e tudo, são todas mulheres. E nessa comissão a gente vai estar sempre presente para poder olhar o andamento do nosso projeto, pedir até mesmo a presidente que paute o mais cedo possível para poder discutir esse projeto. Caso alguma deputada tenha alguma dúvida, para a gente poder estar esclarecendo o porquê da gente ter essa autoria desse projeto, para poder trazer mais celeridade. Já que eu fui participante da Comissão de Saúde do ano passado, pode ser que eu seja esse ano, pode ser que não seja, porque eles geralmente gostam de mudar, são os partidos que escolhem para onde os deputados vão. É claro que a gente solicita, mas só o partido deixando para a gente poder participar. Eu pretendo participar da CCJ esse ano, que acho que, entre aspas, é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, consequentemente também no Senado. E na CCJ também a gente pode pensar sobre todo tipo de projeto de lei, que também o projeto um dia chegará lá. Eu espero que seja aprovado em todas as comissões, o mais breve possível. E se eu ver que vai demorar um pouco nas comissões algo do tipo, eu posso até solicitar ao presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, o qual é muito meu amigo, para a gente poder trazer um requerimento de urgência e a gente aprovar o mais rápido possível na Câmara, já para passar para o Senado, para depois vir a sanção do presidente da República. Então eu espero que seja aprovado o mais cedo possível para mulheres que não têm condições financeiras, por exemplo, que recebem um salário mínimo, que você já está recebendo ali por volta de R$1.500. Vamos botar uma pessoa que recebe Bolsa Família, R$1.200. Aí ele vai estar gastando 300 e pouco só com remédio, aí vem o exame, vem uma consulta, que muitas das vezes no SUS... E a demora disso tudo? Você demora 2, 3 meses para poder ter uma consulta no SUS, a pessoa já morreu. Então, assim, infelizmente o SUS é precário, infelizmente. Na letra da lei, o SUS é uma perfeição na letra da lei. Agora, na prática, é horrível. É horrível. Para quem precisa, é horrível. Mas eu costumo dizer que faltam bons gestores, sabe, Ícaro? Falta Porque, bons por gestores. exemplo, eu vou voltar para essa pauta da endometriose. Sim. E o que me faz pensar que faltam bons gestores é porque você também trouxe recurso, está trazendo recurso para o Hospital de Itabaiana. Já que o Hospital de Itabaiana atualmente é na mão de um grupo político, né, que faz o que quer, só não faz atender bem a população, né, isso? Infelizmente. Lá tem um aparelho de raio-x, tem um tomógrafo, e eles todas as semanas quebram. Interessante, Todas as semanas quebram. Do nada. Tá lá o paciente, que quebrou. E agora? O paciente tá lá no hospital e já não quer estar lá. Ninguém quer estar no hospital. Quer ter o tratamento melhor possível. Muitas das vezes não tem, por conta de gestão. Nem às vezes por conta do funcionário. Muitas das vezes. Aí por conta da gestão precária,
o paciente está lá, já está doente, fica pior ainda. E aí pensando e falando sobre essa situação do Hospital Municipal de Itabaiana, que foi uma ideia que eu e meu pai tivemos, a gente conversou com o presidente nacional, o dono do Hospital do Amor, e o Dr. Henrique Prata, ele é um homem visionário até, acho que essa seria a palavra. Ele construiu o Hospital do Amor em Barretos. O Hospital do Amor em Barretos é gigante. Gigante. Você já foi lá? Já teve a oportunidade de Não, conhecer? eu já vi vídeos e eles já me mostraram o tamanho. São, salvo engano, dá 3 hectares. É 2 hectares, algo do tipo. Então é muito grande. Então você vê um tamanho em um hospital como esse. A quantidade de pessoas que eles atendem. E aí eles construíram aqui em Sergipe, na cidade de Lagarto, o Hospital do Amor. Sim. Do mesmo estilo do Hospital do Barretos. Aí, cara, você vai querer outro Hospital do Amor em Itabaiana? Não. Aí que vem a diferença. A gente quer trazer praticamente um USE. Vai ser praticamente um USE. Vai ser um hospital de urgência e Itabaianense é emergência. ousado, né? Que é aeroporto, que é hospital parecido com o USE. A intenção da Ô, gente galera é que se ousada, construa viu? isso. Tem que ser, tem que ser. Me conte essa história. A nossa intenção é que seja um hospital de urgência e emergência. Um hospital de portas abertas. Foi uma solicitação que nós fizemos para o Dr. Henrique Prata e ele disse que iria fazer o projeto o mais rápido possível para poder atender. E aí, confiando na palavra dele, nós já colocamos 28 milhões de reais de emendas Foi mesmo. para a construção da primeira etapa. A gente vai fazer esse hospital em 3 etapas. Obra estimada em quanto? Mais ou menos 100 milhões. Eu solicitei recursos de outros deputados e de todos os senadores, na verdade, na reunião de bancada. E não vou citar nomes para não esquecer ninguém. Certo. Depois eu posso até trazer os nomes para você divulgar. Mas a gente arrecadou mais 10 milhões. Então já temos 38 milhões de reais garantidos para a construção do Hospital Municipal de Itabaiana. Então, é uma ajuda muito grande para desafogar tanto o USE quanto o Hospital Regional de Itabaiana. É uma estrutura que nós vemos de primeiro mundo. O aparelho de ressonância que tem, por exemplo, no Hospital do Amor, ele custa 9 milhões de reais. É um aparelho de última geração que só tem 3, se eu não me engano, no Brasil. Então, ele tem Lagarto, por exemplo. E será desse mesmo estilo de aparelhagem e de técnica que vai ser aplicado em Itabaiana. Esse hospital não vai atender só o município de Itabaiana. É para atender todo o estado de Sergipe. Então, a gente está construindo literalmente para poder desafogar esses outros hospitais para as pessoas não ficarem na fila. E o diferencial que a gente traz no Hospital do Amor, no caso, no Hospital de Itabaiana, no futuro, é que o tratamento é literalmente com amor. O Dr. Henrique Prata conversou com a gente, Clécia, e ele fez um estudo, ele mesmo, juntamente com os médicos, com alguns analistas, e quando o tratamento vem com aquele carinho, com aquele amor, vem no caso de enfermeiras, os técnicos, a recepcionista, com humanização, a pessoa fica lá dentro mais feliz e, consequentemente, melhora mais rápido. Sim, humanização é tudo. A humanização é tudo. E o tratamento que ele quer é desse estilo. E a gente quer que tratem as pessoas dessa forma. Porque todo mundo é ser humano. Todo mundo é ser humano. Eu sei que se ali você está trabalhando, às vezes está cansado, está ali no plantão de 12 horas, 24 horas. É cuidar de quem cuida, né? Cuidar de quem cuida. E aí você, por exemplo, ele trata com humanização tanto quem trabalha e principalmente quem está ali, na enfermidade. Porque você está doente. Você já não quer estar no hospital. É verdade. E aí você chega no hospital e tem um tratamento com carinho, um tratamento com amor, e você sai de lá revigorado. Nem que esteja só com uma dor de cabeça. Toma uma dipirona na veia, você sai parecendo que foi pro spa. Verdade. É o tratamento que a gente quer. Não só o povo trabalhando, Tratamento claro. humanizado, né? Célere, né? Que realmente traga resultado para a saúde das pessoas. E me perguntaram, Ícaro, por que foi Itabaiana? Eu disse, rapaz, eu sou itabaiano. Eu sempre tenho aquele puxamentozinho de saco para Itabaiana, não vou mentir. Qual o termo que chama? Barrista. Barrista. Eu sou muito barrista. O povo itabaiano é muito barrista, né? Eita, Lele. Mas por que foi em Itabaiana? Por causa que Emília, por exemplo, está querendo construir um hospital na zona de expansão, já. Se eu não me engano, aqui em Socorro já estão construindo, já terminaram a obra do hospital. Não, aqui. terminaram não. Não terminaram não, então. né? Pronto. Estão construindo um hospital aqui em Socorro. Itabaiana fica localizada geograficamente no centro do estado de Sergipe. Então, todas as pessoas que são do sertão, por exemplo, Sim. até mesmo do centro-sul, passam
pela BR-235 passam por Itabaiana para poder chegar a Aracaju. Sim. Então, consequentemente, as pessoas não precisariam vir para Aracaju. Parariam no município de Itabaiana. Pessoas próximas no município, Areia Branca, que fica próximo dos dois, por exemplo, tanto de Aracaju quanto de Itabaiana, é mais próximo de Itabaiana ainda. Aí poderá voltar, ir para o município de Itabaiana e ter um atendimento até às vezes melhor do que no próprio uso, até mesmo em outros hospitais. Certeza. Então, essa é a nossa diferença. A gente pensa dessa forma, tanto na lei, no projeto de lei da endometriose, quanto na questão do hospital, entre outras coisas. Até quando a gente falou, mudando um pouco de assunto, quando a gente falou da questão do aeroporto de Itabaiana, Sim. é um aeródromo, na verdade, né? E a gente tem a intenção ainda de fazer E seu pai fala muito nisso. Ele gosta muito desse assunto. A gente foi na Infraero, eu solicitei o projeto desse aeródromo. Eles nos entregaram, acho que mês passado. E é uma obra que custa por volta de 70 milhões de reais. A gente quer diminuir um pouco. A gente vai diminuir um pouco em algumas coisas dentro do projeto para a gente deixar um pouco mais barato, para que se consiga fazer o mais rápido possível. E que é um aeroporto, mas já tem Aracaju, concordo. Mas é um aeroporto que não são para voos comerciais. Você não vai pegar um voo em Itabaiana para poder ir para São Paulo, por exemplo. A não ser que seja seu avião particular. Se tiver, é diferente. Mas a intenção da gente é literalmente fazer um polo de distribuição de mercadorias. Nós vamos criar emprego e renda no município e na região. Você, por exemplo, pega uma distribuidora, como teve aqui em Socorro, se não me engano, no Mercado Livre. A gente quer montar uma distribuidora de mercadorias lá. Até as mercadorias que chegam aqui em Socorro, por exemplo, poderão chegar em Itabaiana de avião, até mesmo de helicóptero, para poder distribuir para o resto do estado de Sergipe, ou até mesmo para a parte da Bahia, Alagoas, que são muito próximos. Sinceramente, por Itabaiana ser localizado geograficamente no centro do estado facilita muito essa distribuição de mercadorias. Então a gente tem esse pensamento visionário, essa visão diferenciada para a gente poder também trazer o escoamento de mercadorias e também aumento de emprego e renda. Você falando dessa visão avançada, desculpe atrapalhar, não esqueça pode não, falar. Viu? Eu já fiquei aqui pensando na próxima pergunta em relação a Valmir. Porque tanta visão assim avançada para Itabaiana, o que é que reserva aí para Sergipe? Mas guarde, viu? Continue aí o que você estava falando, porque você acabou sorrindo para mim ou para você, porque já pensou já em Valmir, né? Tô pensando. Aquele bordão que eu adoro falar, Valmir é Valmir, né, velho? Valmir é Valmir. Valmir é Valmir. Ele trouxe essa diferença para o estado de Sergipe, né? Acho que no estado de Sergipe as pessoas não tenham conhecido um político que realmente é ele. A maioria dos políticos no estado se mostram uma coisa nas redes sociais, por exemplo, e quando você conhece a pessoa pessoalmente, é outra pessoa. Então, às vezes, é aquele negócio não me toque, aquela coisinha diferente. Eu estava dizendo para os meus assessores... E ele é desse jeito mesmo. Que hoje em dia a política mudou. A forma de ser político mudou. Hoje em dia o político tá para lacrar. Nas redes sociais, é a política da lacração. A política da gestão, pelo visto, não tá passando muito longe de alguns municípios, né? Eu até falando sobre esse assunto, eu perguntei a alguns deputados de São Paulo, rapaz, aquele prefeito de Sorocaba é aquilo mesmo. Não sei se você já viu, o prefeito Rodrigo Manga, do município de Sorocaba. Ele faz uns vídeos diferentes, literalmente, e atrai mesmo. Eu fico fascinado pelo jeito que ele faz. E aí eu pergunto, rapaz, esse cara é mesmo? É isso mesmo. Eu perguntei a 6 deputados diferentes do e estado aí? de São Paulo. 5 me disseram que não é aquilo. Mesmo. 5 me disseram que não é É aquilo. a política da lacração. Para você ver como é diferente na rede social e presencialmente. Mas graças a Deus a gente tem um respaldo da população de Sergipe por conta disso. Que a gente mostra uma coisa e realmente é. Mostra uma coisa e realmente é. Eu, terminando o assunto sobre a situação do aeródromo, teve um radialista que foi lá para Itabaiana, não vou citar o nome dele não, que foi lá só para poder lacrar nas eleições. Sim. E aí ele foi me citar. Ele disse, rapaz, um deputado está pensando em criar um aeroporto em Itabaiana, sendo que é a capital nacional de caminhão, e vai prejudicar os caminhoneiros. Em vez de transportar nos caminhões, vão começar a transportar nos aviões. E eu, não entendi, doutor. Não entendi. Aí eu fui em outra rádio, não queria falar no programa dele, ele também não me deu abertura.
fui em outra rádio e perguntei a ele, e eu não tive a resposta até hoje. Eu disse, sinceramente, um avião pousa na sua casa? Aí perguntei de novo. Os aviões vão literalmente melhorar a quantidade de mercadoria distribuída pelos caminhoneiros. Muito pelo contrário, doutor. Até porque as cargas dos aviões vão chegar, vão pousar no aeroporto e vai ser um centro de distribuição. E quem é que distribui? Os caminhões, não é não? Pois é. As carretas, os caminhões, caçambas. Então vai melhorar a quantidade de mercadorias para os caminhoneiros. Então, muito pelo contrário do seu pensamento, radialista. Até brinquei com ele, mas até hoje não tive resposta, não. É porque tem gente que só pensa em criticar, né? Às vezes críticas infundadas, mas Isso. é isso. Mas voltando para a endometriose, o que me chamou a atenção no seu projeto é que você quer que a endometriose entre no rol de doenças prioritárias para a distribuição de medicamentos, né? Sim. E quando você fala na medicação, você diz, não, é porque a medicação é cara. E eu estou tocando novamente nesse assunto porque eu quero que as mulheres saibam disso. Sim. É importante, sabe, Ícaro, ter um parlamentar que tenha votado, que não tenha votado, mas que esteja representando esse momento importante para todas as mulheres. E por isso que eu estou voltando nesse assunto, eu quero que você fale mais um pouquinho sobre ele, porque realmente foi de uma sensibilidade aguçada muito grande. Você colocar no seu projeto de lei que quer que a doença entre no rol de doenças prioritárias para a distribuição da medicação. Isso. E eu quero que você fale mais um pouquinho sobre isso. Veja bem, tem medicamentos que são distribuídos, por exemplo, pela farmácia popular. Pirona, paracetamol, são 44 medicamentos, salvo a memória. Sim. Então, 44 medicamentos são distribuídos pela farmácia popular de uma forma muito barata e são de doenças que estão no rol, por exemplo. Como dor de cabeça, dor de barriga, aqueles medicamentos mais simples. Os medicamentos mais que chega na lista do complexos, Rename, né? Isso mesmo. A gente quer que ele entre justamente nisso. Vai trazer um desconto muito grande para as pessoas poderem comprar na farmácia popular esse medicamento. Estou pensando literalmente nas mulheres que têm a doença e que têm também uma condição financeira pequena, certo? E essas mulheres vão ter um acesso facilitado. Eu quero que traga 100% pelo SUS, totalmente pago pelo governo federal, porque é um direito da pessoa, o direito à saúde. Mas, claro que o governo vai ter como pagar 100% de todas as mulheres. Então a gente também coloca ela no rol, esse desconto muito grande que traz a farmácia popular. Então um medicamento que custa R$360, por exemplo, vai custar R$100, 120 no máximo. Então você já traz uma facilidade bem maior, claro, para as mulheres que têm e que têm às vezes uma condição, vamos dizer, financeira média, que já possa comprar. Então já possa ter o acesso e não prejudique a sua família. Sim. Então é um assunto que realmente que toca na família e na vida principalmente. Acho que no psicológico até mesmo da mulher. Sim. Afeta bastante. E você mesmo pode falar sobre esse assunto. Então, essa sensibilidade que a gente trouxe foi justamente por poder participar da Comissão de Saúde na Câmara. Então, eu, por exemplo, tive uma sensibilidade muito grande de participar da Comissão do Autismo, do TEA, e a gente trouxe também uma sensibilidade muito grande para as mães atípicas, por exemplo. Sim. Que não são nem cuidadas, né? Sim. Cuidam dos meninos, né? Que tem toda a necessidade de um cuidado maior. E essas pessoas que cuidam não são nem cuidadas. E aí, quando você tem um representante nosso, um deputado nosso, olhando para a gente, eu não sei se você tem noção de todo esse movimento de sentimento que você move em nós mulheres. Não tem nem noção, né? Não, eu acho que não, porque, veja, quando eu iniciei, a minha trajetória com a endometriose foi de muito sangramento. Sangrava. Geralmente é o maior... um sangramento e dores. E reclamava para vários médicos, até que, enfim, né, a vida vai melhorando. Sim. Né? Então, a condição de plano de saúde e tal, a gente vai procurando mais ajuda. Sim, e até chegar no meu diagnóstico, eu sofri bastante. E eu fico imaginando a quantidade de mulheres que sofrem. Eu participo de um grupo no estado de mulheres carentes. Eu conversei outro dia com uma das representantes, acho que ela tem 1,45 m, né? Cleide, né? Tem 1,45 m, vai virada no girar. Eu quero que você veja. Diz que quanto mais baixinha a mulher, mais arretada ela é, viu? São os melhores perfumes, né? Mas eu conversei com ela, eu disse, você precisa conhecer Ícaro.
e movimentar uma reunião, levar Ícaro para poder ele falar. Você sabia dessa propositura de lei de Ícaro? Ela disse, não sabia não. Eu disse, ele vai estar comigo no podcast. E é o mês da mulher, e você protocolou o projeto. E eu não sabia, eu vi nas suas redes sociais. Foi no início do ano. Quando eu vi, eu peguei o telefone, mandei mensagem, você respondeu. Por essa necessidade que as mulheres têm que saber disso, porque em breve vai estar passando pelo Senado e é preciso que a gente fique de olho para cobrar os senadores, né, que essa lei seja aprovada com mais urgência, com toda urgência necessária, que o presidente da República venha sancionar sem veto, que é importante. Apesar que o diagnóstico é caro, o tratamento é caro, a medicação é cara, mas é preciso pensar nas mulheres, porque praticamente, de 10 mulheres, 7 praticamente hoje, 3 a 7 mulheres têm endometriose. Não só a endometriose, mas a prima irmã, a adenomiose, que é tão ruim quanto. Sim. E o projeto atende também. Salvo engano, a cada 10 mulheres, 6 têm. Não, salvo engano, perdão. É 10 para 3 a proporção. 10 para 3. 10 para 3. Então, você imagina, 10 para 3 já é uma proporção muito grande. E vai aumentar, porque imagine você que isso ainda não está notificado, não está subnotificado ainda. Está subnotificado. E quando as mulheres, com esse tratamento de prevenção, começarem o tratamento, até mesmo o diagnóstico, e descobrirem, eu acho que o número deve até crescer. Sim, com certeza. Infelizmente, mas o número deve crescer. É um número que, crescendo, a gente vai ter uma noção adequada para poder realmente tratar e a pessoa ter uma vida de qualidade. Exato. Que é o que a gente quer. Até mesmo um tratamento para não causar a infertilidade, que eu acho que pode ser, acho que a pior coisa. O que te tocou foi a questão da infertilidade. Mas imagina eu vi a mulher chorando, dizendo que tinha um sonho de ser mãe e não pôde ser. Então, isso me tocou muito. Me tocou muito. Na hora eu tive vontade de chorar na comissão, eu só vou... Mas imagine você que a endometriose faz parte do quadro de depressão da mulher. Sim. Né? Então, imagine que quando começar o tratamento, Ícaro, você vai estar ajudando também mulheres que têm depressão em virtude da endometriose, não apenas o sangramento, que tem aquela baixa estima, que não consegue se olhar no espelho. O que é que a mulher mais gosta? É a vaidade, né? Toda mulher é vaidosa, né? Mulher cuida do cabelo, mulher cuida do rosto. Exatamente. E a endometriose mexe com a nossa vaidade, porque o cabelo cai. Né? A espinha começa a surgir, mexe com a nossa beleza, mexe com os hormônios, né? E aí, assim, eu quero... Para os maridos aí que pegam uma mulher com endometriose, pegar a mulher no período menstrual, aí eu sei que o negócio está complicado. Né? O marido dela está aqui, eu sei que... Hoje a gente está banhando nesse disso, né, João? Ele já ficou vermelho. Mas é verdade, assim, são 10 dias, né, assim, praticamente de sangue. Eu pelo menos com 10, mas eu já conheci mulheres com 19 dias de sangramento intenso. Imagine você que o meu tratamento é com progesterona. Eu já vi relatos dos 30 dias, ela não para. Imagina, eu já vi relatos de pessoas que não param, todos os dias. Todos os dias. Eu tomo progesterona, eu passo progesterona na pele. Eu tomo a progesterona, imagine que para manipular toda essa medicação não é barata. Não é barato. Né? E graças a Deus, que bom que Deus lhe colocou ali. Repor vitamina não é barato, como você falou. Esses medicamentos que são caros, como a gente falou, tem até questão, até mesmo os absorventes, que acabam gastando também uma boa quantidade de dinheiro. Ah, sim. Mas isso, eu acho que muitas mulheres podem até não saber. Mas se você entrar no site do governo federal, acho que depois para a gente poder mostrar, tem um aplicativo do governo federal que dá os absorventes. Eu fiz um vídeo. Ah, já fez um vídeo? Então a pessoa já está sabendo aí. Porque muitas pessoas não sabem, eu fiquei sabendo há pouco tempo também. Eu fiz um vídeo com a minha secretária Joyce. Então, nós fomos à farmácia, ela fez o cadastro, bacana. Aí pegou o absorvente. Outro dia, a secretária de lá de casa, eu disse, olha, você pode escolher qual absorvente. Tem um rol de absorventes que o governo federal disponibiliza e você pode lá solicitar. São assuntos que são interessantes para poder falar para a população. Até porque é uma coisa que toca muito na mulher, Sim. Né? O homem não sabe muito bem disso não, porque a gente não sente, né? Mas acompanha as mulheres que têm a pobreza menstrual, né? Sim. Que tem muitas mulheres nesse país. Houve uma época nesse país que absorvente era coisa de rico. Era cortar a fralda, utilizar, botar na bacia com água e depois reutilizar o pano, né? Então, assim, tem muitos avanços nesse país. E que bom que Deus lhe colocou na política. Graças a Deus. Né? Eu foi sei por que uma coisa que não era para acontecer. Foi um momento de dor lá para Thalisson, né? Foi. Tanto para Thalisson quanto para o pai para também, seu né? pai.
né? Mas olha o que Deus te reservou, né? Encontrar com alguém Sim, que não podia ser mãe, para te sensibilizar, para poder... criar um Engraçado, porque projeto. isso geralmente poderia vir do olho, pelo olhar clínico de uma mulher, Sim, e veio de um homem. Quando eu olhei, eu disse assim, João, pelo amor de Deus, olha e repara o que o cara está fazendo. Meu Deus, endometriose, se ele soubesse o quanto ele vai mexer com a imaginação da gente, o quanto ele vai permitir que as mulheres se cuidem, é isso que a né? gente quer. Porque no estado de Sergipe, o único tratamento hoje que o governo está disponibilizando, a insensibilidade, é a extração do útero. Aí realmente, meu irmão, é que não pode ser mãe mesmo. Uma vez extraído, Então, né, não tem volta. não tem volta. Então, você imagine quanto não sofre, né? E existem outros tipos de cirurgias também que vão ser, já são disponibilizadas, mas com uma facilidade maior. Então, o projeto é bem completo até. Mas Projeto em bem nome de completo. todas as mulheres com endometriose, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Que Deus abençoe Eu tô fazendo muito, o mínimo muito, possível. muito. Mas deixa eu apimentar essa entrevista. E aí, vamos vir pro governo? Já chegou bem, gostei do estilo aqui, viu? Curiosidade.com de todo sergipano que votou em Valmir. Valmir teve 400 e quantos mil votos? 57.900 e poucos votos. Tirado da política de uma forma arbitrária, que eu gostaria muito de utilizar o termo, mas infelizmente a internet vai fazer pi, 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 né? E aí nós temos hoje no governo, no comando do nosso estado, uma pessoa que estava em terceiro lugar, né? E pode-se dizer indigno para estar no local que está hoje, porque Valmir foi tirado no tapetão. Libera Valmir para ser prefeito e agora quer tirar Valmir no tapetão de novo, Esse é o meu nosso irmão. questionamento, na verdade, né? E Valmir agora? Francisquinho foi candidato a governador, não pôde, uma semana antes do primeiro turno, gosto de frisar bastante isso. Então, Thaleson e Valmir, e consequentemente também Emília, foram tirados dessa eleição. O tapetão. No tapetão. Hoje, Valmir, Thaleson e Emília, os três são prefeitos. Então você imagine como a população deve ter ficado naquele momento de ter dado voto e não foi contabilizado. Mas eu acho que a população quer mais, sabe, cara? Eu acho que a população está com um determinado gosto que está guardado, e assim, a camisa está guardada. Eu rodo bastante esse estado. A gente tem esse costume de rodar bastante o estado. E eu percebo, quando eu sou filho de Valmir Francisquinho, rapaz, seu pai é um homem da pé, rapaz. Deu bem. Eu queria que ele fosse prefeito daqui, eu queria que ele fosse o governador do estado. Eu escuto isso, não foi só na pessoa. Eu escutei isso em Lagarto, escutei isso em Nossa Senhora da Glória, escutei isso em Porto da Folha, eu escutei isso em todos os municípios que eu passei. Então eu percebo o clamor da população por isso, de realmente ter um governador com esse olhar diferenciado que nós temos, e um governador que realmente tem vontade de trabalhar, que é o que falta. Sim. Acho que a vontade de trabalhar é o principal. Porque eu vejo aí até mesmo pessoas mais novas que não têm vontade alguma e não querem ver o Estado. Hoje, os principais índices de desaprovação deste atual governo é literalmente a saúde e a educação. Exato. Acho que são as duas bases para que a população tenha uma dignidade mínima. É porque acho que pensa que dignidade da educação é comer camarão, né? Na campanha, assim, é o que eu diga, né? Ou dignidade é dizer que está doente e ir para o jogo do Botafogo na Argentina, né? Pode ser também. Pode Então ser. você vê a diferença. Então meu pai, particularmente, ele todos os dias ele está na rua, ele todos os dias está preocupado, todos os dias ele não para de trabalhar. Isso é dele mesmo. E eu acho que foi por isso que a população se identificou com o estilo dele de realmente ser simples. O estilo da gente é muito simples. Calça jeans, camisa azul, E vamos para rua. vamos pra rua. É o estilo da gente e a gente não muda. A gente não aparece só no tempo de eleição, por exemplo. Hoje, esses dias, pelo menos, não é tempo de eleição. A eleição é só no próximo ano. E a gente continua trabalhando. Se vocês pegarem meu Instagram, por exemplo, @IcariDoValmir, vou aproveitar, viu? Já aproveita. Vou aproveitar o embalo aqui. Se vocês pegarem meu Instagram, por exemplo, e vocês começarem a pesquisar um pouco, nosso assessor está aqui também, que trabalha muito, você vê que os 4 anos do nosso mandato, a gente não para de trabalhar. Todos os dias a gente posta alguma coisa em algum lugar diferente, propondo alguma coisa diferente, ou até mesmo aplicando nossas emendas. Esses dias, por exemplo, a gente estava trazendo um asfalto. Aí eu tive uma ideia de fazer
com aquele megafone. Olha o carro do asfalto passando aqui na sua rua. Tem o carro do ovo, o ovo agora tá caro, não tem mais carro do ovo, agora eu botei o carro do asfalto. Sim, aí. Então eu comecei a fazer essa brincadeira e deu certo. A população de Itabaiana às vezes fica brincando, olha o carro do asfalto passando na rua, sai ele mesmo. Aí a gente fica brincando com isso. Mas, falando sobre esse assunto de Valmir Francisquim para governador ou não, primeiro, é claro, que a gente tem que pensar no lado jurídico dele. Ele não pôde ir para governo, ficou inelegível. Uma semana após o primeiro turno, que todas as pessoas que votaram, uma semana após, os votos foram revertidos. E Valmir Francisquim voltou a ser elegível. Ele foi eleito prefeito de Itabaiana. Logo após a eleição para prefeito de Itabaiana, o Valmir elegível de novo. Por que será, né? Por que será? Então você olha, o Valmir ficou para governador inelegível, para prefeito ele pôde, e agora para a próxima eleição é de governador de novo, e agora não pode mais. Por que será? Eu não sei se você tem conhecimento de um grupo de WhatsApp, porque tem tantos, né? Sergipe com Valmir. Eu acho que estou participando de uns 40 grupos com o nome de Valmir. Eu estou nesse grupo. Quando acabou a eleição, o que mais se falava no grupo era agora é a vez de Valmir, governador. E é por isso que eu estou te dizendo e afirmando, o povo está num gosto de Valmir governador, acho que de gritar assim, Valmir é Valmir, sabe? Porque essa eu acho que isso está engasgado ainda na garganta de muitas pessoas. Eu mesmo fui uma das pessoas que perdeu o voto naquele momento, perdeu, se diga assim, né? Não que eu me arrependi de jogar fora, não é esse o termo. Não contabilizou, voltou, de fato. Mas votei e não contabilizou. Então, assim, fiquei extremamente chateada, mas porque você ver, tirou no tapetão. Disseram que o voto não ia para a urna, foi, porque eu até lembro de pessoas que é um crime, na verdade, né? Gravaram o voto na hora e disseram, rapaz, disseram que Valmir não ia estar na urna, eu apertei o número 22 e apareceu a foto dele. Oxê, aí eu apertei no verde e confirmei. E eu vi muitas pessoas mandando um vídeo para mim votando. Meu Deus do céu, é crime eleitoral, pelo amor da senhora. Aí eu disse, rapaz, não faço negócio não, agora foi. Rapaz, eu fiquei abismado. Em grupos de WhatsApp. Tá na garganta esse grito, sabe? Assim, tá então, assim, abafado. O povo quer uma independência de um grupo político que está, acho que por volta de 20 anos já. George Passos esteve aqui comigo e ele disse o seguinte, o atual governador, ele perde para ninguém. Isso mesmo. Ele perde para ele mesmo. Pronto, vou trazer um programa de governo aqui agora. Sergipe é aqui. O que faz no Sergipe é aqui? Deixa eu pensar. Tira a identidade, ao básico. Castra móvel, vai trazer um castrador móvel para gato e cachorro. E nada mais. Exame de rotina, exame de saúde, pressão, diabetes. Tem mais uma coisa, é a mais importante que você está esquecendo. A lacração política. Pronto. E o gasto do dinheiro público para justificar fazer nada. o castramóvel e o RG. Para fazer nada. Exato. Sendo sincero, para fazer nada. É um programa que hoje eu vejo que não faz nada. É o maior programa de governo. E o programa não faz nada. Eu não sei, eu não entendo não, esse tipo de situação. Viu? Pois é, vamos crer na justiça e que tudo dê certo, né? Não, eu esperava que ele fizesse um bom governo, porque ele fazendo um bom governo é bom para todo mundo. É bom para o Estado. Eu desejo a todos os prefeitos que forem eleitos, por exemplo, aos vereadores, que façam uma boa gestão. Sim. A condição política é uma coisa... coisa... Mas a oposição fica de olho. Claro. E é preciso ficar. É preciso ter oposição em todos os municípios e, consequentemente, também no Estado. Porque quando você não tem oposição, você está lá, tranquilo. Ninguém vai reclamar de mim, está tudo certo. Eu não erro em nada e ninguém é perfeito. É claro que ninguém é perfeito. Sim. E a oposição precisa mostrar esses erros do município, do Estado, até mesmo do Brasil. Precisa mostrar os erros. E até mesmo, às vezes, a oposição alertando, a pessoa pode ir lá e consertar. Mas nós vemos um Estado inerte. Que mesmo a oposição batendo, Marco Oliveira mesmo eu vejo todo dia. Ele fala todo santo dia Marcos é fora de série, né? Fala todo santo dia naquela tribuna. Inclusive, Marcos movimentou, Marcos incomoda tanto que Marcos foi falar do valor da cesta básica aqui em Sergipe, e aí no dia seguinte, eu acho que o governador,
Acho que não, eu vi o vídeo do governador entrando na Falando cozinha do sobre palácio, isso. tomando suco, né? De Sim. laranja que vem de buquim, né? E reduzir os ICMS Exato. de Eu acho alguns que a pessoa, produtos. às vezes, não tem noção, né? Do que o pobre come, na verdade, né? Antigamente o ovo era baratinho, olha o preço do ovo hoje, o café, o quanto tá, Houve R$ 1. né? São situações que Eu fui lá em realmente... Brasília, quando eu tava lá, tava R$ 40 a cartela de ovo. Olhei para a cartela de ovo, R$ 40. Eu vou voltar pra Itabaiana, que ainda tá 17, 20 reais, né? Rapaz, derrubei essa. Socorro, pelo menos, ainda tá quanto, meu filho? Você compra a cartela? 24 reais. Quase R$ 1 o ovo, né? Quase R$ 1. O ovo, pelo menos o carro do ovo, quando passava lá, era 30 ovos por R$ 10, né? O povo dizia. Hoje em dia... Então você vê a diferença. Você vê muita diferença. Essa situação, por exemplo, do Proagro, que é um assunto que a gente está conversando bastante, que é um seguro para o agricultor, para vocês que escutam, é um seguro que traz literalmente essa seguridade para as pessoas poderem plantar. E no estado de Sergipe acontecem muitas secas. E esse seguro, ele também cobre a situação das secas. E o governo federal cortou em 70%. Então ele agora está cobrindo apenas 30% do que ele cobrava no governo Bolsonaro, por exemplo. Praticamente matou o produtor de milho, vamos dizer assim, que é a maior produção do estado de Sergipe. Uma produção que são de 480 mil toneladas. E os produtores agora ninguém quer plantar. Todo mundo tem medo de acontecer uma seca, perder toda a sua safra e agora, para recuperar o dinheiro. Pessoas que plantam 8 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. E aí, você vai aplicar 20 milhões de reais sabendo que tem uma grande possibilidade de perder. De não recuperar, né? E o governo federal foi lá e travou. Aí a gente está nessa briga. É por isso que nós precisamos de parlamentares que tenham esse olhar criterioso. Eu, por exemplo, particularmente vou para Brasília de madrugada, 5 horas da manhã. Eu saio 2h30 da manhã de Itabaiana. 5 horas da manhã é o nosso voo. E a gente chega lá em Brasília, logo no almoço, nós temos a Frente Parlamentar da Agropecuária. Todos os dias, todas as terças-feiras, no caso, a gente está lá. Hoje, quinta-feira, todas as terças-feiras a gente está lá. E a gente sempre cita os assuntos do agro do Brasil inteiro. E esse vai ser o assunto dessa semana. E a gente não pode faltar de forma alguma. Porque é um assunto que nós estamos vendo, que nasceu no Rio Grande do Sul, esse clamor, e aqui no estado de Sergipe, na Bahia, em Alagoas, em Pernambuco, em toda a região do Nordeste, está sendo muito falado. Porque os produtores não querem plantar, que estão com medo. Disseram que essa safra já foi desse ano. Imagine. Aí você vai olhar, vou chegar lá no assunto que eu quero ainda. 480 mil toneladas a menos só do estado de Sergipe. Você imagina o estado do tamanho da Bahia. Imagina o estado de Alagoas, que não é tão grande, mas que é maior que Sergipe. O preço do cuscuz vai ficar quanto? Hoje custa o quê? R$3, R$4 um pacote Porque de cuscuz? o milho é a matéria-prima, é a inicial, né? Então você imagina, eu particularmente como cuscuz deixa todo dia. Poxa, você falando assim, eu já estou pensando aqui no São João, o quanto vai ficar reduzido o milho e o valor vai lá para cima. A espiga de milho, para você poder assar no São João, até mesmo cozinhar. Eu particularmente gosto mais de cozinhar, viu? Eu também. E quanto vai ficar o valor do milho? Isso não é só o São João, isso não vai ser só por um período do ano, isso vai ser o ano todo, até mesmo 2, 3 anos. Até porque na mesa do pra pobre recuperar, é cuscuz, né? Na cesta básica tem um cuscuz. Tem um cuscuz. Então você imagina, sair R$3 para 8. No bolso tem uma pessoa. R$5 a mais, né? A pessoa come quantos pacotes de cuscuz no mês? Uma casa com 4 pessoas. Vamos voltar para as mães atípicas? R$50, R$100 a mais. Então, voltando para o dinheiro que as mães atípicas recebem, né? Sim. Através das crianças PPC Sim. Loas, né? Imagine R$1.500, esse valor impactado diretamente na renda desses valores. Uma coisa atropela a outra. Então você recebe um salário mínimo, 1.512, vai ter que ali estar gastando mais com ovo, vai gastar mais com cuscuz, a cesta básica vai aumentar por conta de uma coisa que o governo federal está fazendo. Então é por isso que a gente precisa de parlamentares que briguem mesmo, que lutem pela população. Exato. No qual fomos eleitos. E queira sair da lacração e da defesa de pessoas diretamente. E nós vemos muitos, que a gente citou aqui no início, que pegam um telefone, vai fazer um vidinho e depois, ó, tô de boa. As piadas de banheiro, né? Já fiz meu vídeo, já fiz meu vídeo, já tá tudo certo. E não é bem assim, não. Se não trabalhar de verdade, se não tiver com vontade de trabalhar, que eu gosto de falar, não vai não. O Brasil não anda. E falta muito isso. Acho que até mesmo de parlamentares de Sergipe. Não vou citar nomes. De parlamentares de Sergipe.
Que pena, né? Você não precisa citar, não. Eu conheço alguns. Eu E prefiro realmente restaurantes. é Eu me dou vergonhoso. bem com todo mundo, mas Tem, trabalho é uma tem coisa, né? certos políticos que aqui no estado de Sergipe que é uma vergonha, né? Não pode isso de jeito nenhum. Falando de milho, festa do caminhoneiro já está no calendário nacional? Tá no calendário nacional, a gente fez o projeto, na verdade, né? Tá na comissão de turismo ainda. Hum, Salvo engano, o relator do projeto é Nitinho Vitale, daqui de Sergipe, deputado federal, né? Assumiu a vaga de Fábio Reis. Eu não sei se já foi aprovado na comissão de turismo, eu não lembro agora. Eu acho que já foi aprovado na comissão de turismo e já deve estar aí na CCJ. Vou pesquisar, saber direitinho que nós entendi. fizemos essa questão para trazer no calendário nacional, para trazer mais pessoas para o estado de Sergipe, que também gera economia. O governador gostando de festa assim, por exemplo, a gente faz uma festa ao ano em Itabaiana em 3 dias. Gasta bem menos, eu acho, do que um São João de 60, né? Mas tudo bem. É. Em off eu vou te pedir para conversar lá com o prefeitão de Itabaiana, uma determinada banda que é muito boa, sabe? Qual é a banda? Já? Eu não vou falar agora não, deixa em off e a gente Rapaz. conversa, tá certo? É uma de Sergipe, tem bem legal e também tem uma, né, velho? Do prefeitão. Prefeitão, por favor, atenda o pedido aqui do povo de Socorro, que vai descer em massa pra lá. Muito bem. Até porque eu não sei se esse ano o Forró Siri só será gospel, talvez, né? É... Me diz uma coisa, chegando o momento final, eu vi que tem um aumento de penas, que você também está propondo aumento de penas para os crimes contra as transportadoras, né? Contra os caminhoneiros. De cargas, né? Isso, contra os próprios caminhoneiros. Estatística elevada. Estatística elevada, infelizmente, principalmente de roubos e furtos. A gente olhando com essa sensibilidade para o caminhoneiro, eu não teria como não protocolar nenhum projeto para os caminhoneiros, já que eu venho literalmente da capital nacional do caminhão. E olhando muito com esse olhar sensível que nós temos para o caminhoneiro, eu propus no projeto de lei um aumento de pena na questão do homicídio, a qualificação, Sim. nos crimes de furto e roubo. E também eu estou trazendo um diferencial nesse projeto que eu acho que é a parte mais importante até. A boleia do caminhão, que é a cabine do caminhão, que eles chamam, a boleia. Você dirige caminhão? Não, mas por ser da terra a gente conhece um pouquinho. Eu não tenho categoria C ainda não. Eu vou atrás da minha. Eu já dirigi umas 2 vezes. A boleia do caminhão em si, a gente vai tentar transformar em domicílio. Você que é advogado, você vai poder me ajudar com isso. A gente fez uma pesquisa lá em Brasília, alguns estudos me mostraram que os caminhoneiros passam 58% da sua vida dentro do caminhão. É mesmo. Por Itabaiana, por ver as famílias, geralmente eles saem em um dia e retornam apenas 20 dias depois, por exemplo. Porque ele vai lá para o Paraná, para voltar demora, que tem que carregar, distribuir em outro lugar, e carrega, distribui em outro lugar, para depois voltar para casa. Aí passa 10 dias em casa e depois chinelo de novo. Então você passa mais parte da sua vida rodando no caminhão do que até mesmo dentro de sua família, dentro de sua casa. Então, literalmente, a gente quer transformar a cabine do caminhão, a boleia do caminhão, vou falar que nos caminhões falam mesmo, em sua casa, em um domicílio. É uma intenção muito forte da gente fazer isso. Aí, por que, Ícaro? Porque se alguém invadir, abrir a porta da cabine e entrar, é crime de invasão ao domicílio. Então já tem outra tipificação de crime. Sim. Aí dentro dessa lei de proteção. As coisas que os caminhoneiros mais reclamam são 2 situações. A segurança, principalmente, que essa lei é o que a gente está trazendo, a gente poder melhorar a qualidade de vida dos caminhoneiros, e também a questão das estradas de formas prejudiciais, que hoje, infelizmente, tem muitas BRs que são muito ruins até. Até que hoje eu posso elogiar um dos ministros do governo Lula, hoje eu posso elogiar que é o ministro Renan Filho. Ele vem fazendo um excelente trabalho do Ministério dos Transportes. Eu acompanho E você é bem atuante em relação a isso, né? Eu participo sempre da Comissão de Viação e Transportes, e a gente acompanha um pouco o trabalho dele, até por ser também ele de Alagoas, né? A gente acompanha um pouco mais de forma incisiva o trabalho, por atuar muito na minha frente parlamentar em defesa da duplicação da BR-235. A gente acabou conversando muito com ele também sobre isso, e ele entendia perfeitamente como funcionava a BR-235. E ele disse até que a BR-235 é muito curta e não tinha o porquê de duplicar.
Mas, ao mesmo tempo, ele citou. Ele disse, a gente vai tentar duplicar e vai duplicar, na verdade, por conta da quantidade de tráfego de veículos, que é muito alta. De Itabaiana a Aracaju, o tráfego é intenso. De Itabaiana a Carira, o tráfego já é um pouco mais reduzido. Então, a intenção seria duplicar de Aracaju até Itabaiana. Entendi. Porque até mesmo o escoamento das mercadorias de Aracaju para Itabaiana, de Aracaju para o restante do estado de Sergipe, que passam pela BR-235, até mesmo indo para o estado da Bahia, indo para Alagoas, iria melhorar muito, iriam ser mais facilitados. As pessoas que trabalham, por exemplo, que moram em Aracaju, até mesmo em Socorro, vai pegar a BR-235, nem que seja um pouquinho, vai melhorar a qualidade de vida. Então, a gente cobra muito isso também. Entendi. Nós temos vários assuntos que a gente acaba falando. Eu tenho hoje, pelas minhas emendas parlamentares, o segundo maior programa de habitação do estado de Sergipe. Interessante. A gente já trouxe 30 milhões de reais em moradia para Itabaiana. Eu já coloquei nas minhas emendas deste ano mais 10 milhões de reais para Areia Branca. Então nós vamos trazer mais de 200 moradias, por exemplo, para Areia Branca. Thales me citou, e eu pude ver com meus próprios olhos, na campanha, agora para prefeito, que existem mais de 200 casas de taipa em Areia Branca. Tem pessoas que não têm energia elétrica ainda no município. Altíssimo ainda. A gente viu um senhorzinho que ele cozinhava com álcool, um fogãozinho de uma Que boca. perigo. Um fogãozinho de uma boca, cozinhava com Muitas álcool. queimaduras assim Sim. entram no uso, E né? não tinha energia elétrica na casa dele. Ele dormia no chão. Você tem uma grande missão aí, viu? Temos uma grande Pensar na missão. reeleição, justamente para continuar ajudando seu povo Sim. sergipano. E eu quero ajudar no projeto da boleia. Graças Vamos. a Deus nós temos o Google hoje em dia, né? Já é jurisprudência Já é do jurisprudência. STJ, Já né? é. Que não considerou a boleia como domicílio, residência. como residência, né? E não considera nem como instrumento de trabalho, apenas um meio Sim. para poder alcançar o seu estado laboral. Né? Veja bem, ele dorme ali. Todos os dias. Eles rodam mais de um dia, geralmente. Mas sempre quando eles vão dormir, eles acabam dormindo dentro do caminhão. Então imagina a pessoa invadir, vamos dizer que não cometeu nada, só invadiu, olhou para ele e vamos dizer, foi embora. Isso era para ser um crime, mas não é. Você apenas abriu o carro da pessoa e entrou. E com o crime de invasão do domicílio, aí sim você estará cometendo um crime. Às vezes a pessoa vai lá, entra, procurou alguma coisa para roubar, não achou e foi embora. Então você não cometeu crime nenhum. Porque os advogados podem me ajudar aqui se você é um crime impossível, né? Você tentou roubar, mas não roubou, então não é crime. É. Então, já trazemos essa tipificação nessa lei para poder ajudar aí na qualidade de vida dos caminhoneiros. Então, com os agravantes de homicídio, com os agravantes de furto, roubo, entre outros crimes, aí sim as pessoas vão pensar duas vezes em roubar um caminhão, Sim. em furtar um Pena de caminhoneiro. detenção, multa. Isso. Então, nós estamos aí pensando em várias coisas. Vamos. Temos um projeto para os mototaxistas, um projeto muito interessante, que vai trazer um emprego mais cedo para as pessoas. Hoje, para ser mototaxista, você tem que ter habilitação. Sim. E você tem que ter o requisito mínimo de 21 anos de idade. Então, a pessoa vai ter habilitação com 18 e vai ter que esperar até os 21 para poder trabalhar como mototaxista. Por quê? Vamos começar a pensar na renda familiar, né? Na economia. E nas mães, que muitas vezes os meninos No estão seu em casa primeiro- ocioso. Né? No seu primeiro emprego. Sim. No seu primeiro emprego, na entrada no mercado de trabalho. Então, assim, O adolescente A fica gente- ocioso em casa, isso. né? A gente já reduz a idade mínima para a pessoa com 18 anos de idade. Assim que você terminar, você ter a sua habilitação, você já pode lá trabalhar como mototaxista. Tendo a categoria A, claro, né? Sim. E também nós reduzimos a questão do IPI e entre outros impostos para a compra do veículo, até mesmo para a troca do veículo. Então, as pessoas vão poder comprar de forma mais fácil, quem for mototaxista, claro, a sua primeira moto, a sua segunda moto, terceira moto. Então, a gente traz também essa facilidade para as pessoas continuarem no trabalho e também para ingressar na primeira vez. Então, a gente também tem esse olhar diferenciado, porque eu vejo muito mototaxista. Em Socorro mesmo, tem muito ainda. Ah, bastante. Em Aracaju Mas eu tem nunca bastante. vi tanta moto como eu vi em Itabaiana. Em Itabaiana, É incrível, tem demais. Itabaiana tem, e é assim. Meu marido, quando ele disse assim, olha, você vai dirigir em Itabaiana? Eu disse, eu vou ver Valmir. Falar com o Valmir, tem uma reunião com o Valmir. Ele disse assim, você cuidado com os motoqueiros de Itabaiana, porque são tantos, que É você olha verdade. para lá, tem motoqueiro, olha para outro, tem motoqueiro. É verdade. Cuidado, viu? Redobre a atenção. É verdade. Ele vermelho de novo. E do nada- Você falou. Do lado passa no lado esquerdo, passa do lado direito, moto. Moto Virado virado na na... Siriguela. É. É moto, deu benza.
E assim, a gente tem esses olhares diferenciados, justamente para a gente poder, a gente cita de vários assuntos, da saúde, da endometriose, a gente vem para o caminhoneiro, que não tem nada a ver com endometriose, a gente vem para o mototaxista, Você para poder é multi, olhar. viu? Multi. Acho Como é que eu muitas posso pessoas falar? falam que é porque eu sou muito novo, né? Multidisciplinar, né? Multidisciplinar, isso. Vai de uma ponta a Eu vou outra. dar ponta a outra, eu falo sobre tudo. Mas eu quero lhe agradecer por Fazer que nem você meu ter pai. vindo Meu pai aqui. disse, é político, tem que saber de tudo um pouquinho. Com certeza. Isso realmente... Ele mesmo, ele entende de farmácia. Eu conheço um prefeito... Eu fico brincando com ele. Ele é formado em farmácia, em engenharia, em medicina, ele é formado em tudo. Ele sabe de tudo um pouquinho. Mas pelo menos ele não fica dizendo, com pompa, que ele é pós-graduado em gestão pública com ênfase em cidades inteligentes. Porque tem prefeito que diz esse troço, aí quem está do outro lado não sabe nem o que é. Rapaz, nem eu. E o prefeito mente tanto que até ele acredita na mentira dele. Entendeu? Uma mentira falada muitas vezes se torna verdade, O né? pior que dizem isso, né? Mas, assim, com a prática na gestão pública, uma coisa é a gente falar de gestão pública, outra coisa é o intrínseco, né? É por dentro da gestão pública, todo Muito emaranhado, difícil. né? É difícil. É complicado. Então, assim, aí a pessoa, como é que a pessoa diz, né? Ela ali rindo já. Como é que o seu prefeito fala? Pós-graduado em gestão pública com ênfase em cidades inteligentes. Eu acho que ele nem sabe o que é. Mas, enfim, não vamos falar nomes, não, né? Eu não gosto de citar nome, não. Não vamos. Mas Só cito o nome se a pessoa me citar. Aí eu peço a réplica, né? Às vezes, quando eu estou na presença da Câmara, muitas das vezes, na verdade, todas as semanas eu assumo a presença da Câmara. E acontece muito de deputados bolsonaristas brigarem com deputados da esquerda. Sim, os petistas, aí o pessoal. Meu Deus do céu. Aí do nada um deputado cita outro. Não, presidente, eu tenho direito à réplica. Eu disse, réplica? Eu tenho que dar direito, realmente, tem um minuto para poder dar a réplica. Aí tem a tréplica, aí começa a briga. Começa a briga de um e de outro. Aí quando dá a tréplica, que já não é mais direito, aí eu corto o microfone e digo, não, já acabou, já tá bom, encerra o assunto, vamos pular para outro deputado que não vai falar sobre esse assunto e eu fico vamos embora. feliz na Câmara Federal quando você preside e bota a ordem, porque aqui em Socorro a Câmara é pior do que o circo de Tiririca, Vige, minha Nossa Senhora. entendeu? Então é Tem que ter complicado. ordem. Tem que Você ter como ordem. presidente tem que ter partido. Eu sou do PL, por exemplo. Mas eu peço muito respeito a todos os deputados. Claro. Quando você está no exercício da Importante é o presidência, eu, por exemplo, quando eu estou no exercício da presidência, eu posso muito bem abrir uma ordem do dia e colocar o impeachment de Lula. Do nada. Eu sou o presidente da Câmara dos Deputados, eu tenho esse poder. Mas é claro que eu não vou fazer um negócio que eu não tenho, eu tenho noção que não se deve fazer no momento, que eu não sou o presidente de fato, não fui eleito. Mas que eu tenho autoridade para fazer isso, eu posso. Então, você imagina... Bom senso, né? resposta é Diante clara. do cargo que você está exercendo naquele Isso, momento. tem que ter uma responsabilidade Da muito atribuição. grande. Muito Eu grande. entendi. Eu entendi, o povo de Sergipe vai entender isso também. Sim. Porque tem uma grande massa aqui no estado de Sergipe, uma grande massa de eleitores que sabe exatamente que a política é algo sério e que não é palco para malandragem Não. e nem discursos de ódio, sabe, Isso mesmo. Ícaro? E quando eu vejo os ataques que você sofre nas redes sociais, eu fico imaginando você que não se preparou para isso, porque você foi colocado naquele momento para a eleição, chega, vamos, e vem atuando e vem desempenhando seu papel muito bem, né? Falamos aqui de uma ponta a outra de tudo que você tem trazido de melhorias e vem propondo, e fica recebendo ataques de ódio daqueles que não querem tratar dos problemas do estado de Sergipe, mas querem tratar apenas de falácias politiqueiras e políticas, né? Infelizmente. Sinto muito, né? Mas, enfim, vamos caminhar, né? Fala e não faz nada, né? Vamos caminhar. Aqui é um brinde nosso, do nosso Obrigado, Podclésia para obrigado, você. obrigado. Espero que você goste. Tenho Viu? certeza que irei gostar. Muito Quer obrigada. que eu abra agora ou pode abrir depois? Vai abrindo enquanto eu estou aqui terminando. Muito bem. Eu espero que seja ali o brinde mesmo, viu? Que Eu não sou- seja fake, Eu viu? sou ansioso, viu? Mas, meu marido disse isso hoje. Você não faz comigo que eu sou ansioso. Mas, Não é assim, fake não, viu? Ícaro por Ícaro. Quem é Ícaro? Um jovem. É esse menino aqui mesmo. É, As né? pessoas me conhecem. Pai, esse é um menino mesmo. Eu sou esse menino mesmo. Tenho, graças a Deus, 23 anos de idade, mas sou dessa forma. Eu tento ao máximo poder trabalhar, já que eu fui colocado nesse cargo de uma forma muito diferente, até muito atípica, e eu pretendo dar o meu máximo. Reeleição, Com certeza. trabalhando Com por certeza. ela. Espero que sim. E até citando um caso, tinha um vereador lá em Itabaiana, ainda é vereador, foi reeleito, de oposição, e ele citou, rapaz, aquele menino só vai para Brasília para jogar videogame e não vai fazer mais nada. Ele ficava brincando com isso
na Câmara, também em outros locais, nas redes sociais. E aí eu fui brincar um dia desse, eu disse, aí, eu joguei muito videogame, né? Aí, que eu já trouxe mais de 70 milhões de reais para aqui, para Itabaiana, eu sei que você deve estar, rapaz, se revirando na Câmara, não? Ele calado tava, calado ficou e foi embora. Mas Ícaro sabe o nome de algum videogame? Sim, eu jogo também. Ah, pronto, eu jogo tudo é também. importante ele É saber bom disso distrair a também. cabeça também de vez em Né? quando, né? É necessário. Eu joguei o jogo da vida, meu irmão, um jogo diferente, né? O jogo da política. Olha. Muito obrigado, viu? Agora tem uma caneta, eu vou levar para a Câmara essa caneta aqui para fazer minhas anotações, viu? Aposentadoria especial. Isso mesmo, Né? projeto 185 de 2024 do senador veneziano. Tá na ponta da língua. Já tá tudo na ponta da língua. Ô, danado. Eu já sei minha agenda de cabo a rabo, tem que estar danado. atento. Pois é, aposentadoria especial para aqueles que trabalham no sol. Sim. E tá quente, virado num raio, né? Vai derrubando, viu? Eu passei, acho que uns 5 minutinhos, não foi, meu doutor? Antes de entrar aqui na sala, graças a Deus tá com a ar-condicionadozinho aqui, acho que eu pingava mais do que... Tava suando mais do que pano de cuscuz, viu? Os agentes de endemias trabalham com veneno, que inclusive causa impotência, veneno agressivo demais, e é possível e é necessário cuidar dos que cuidam, e a aposentadoria especial é necessária mais do que merecido para esse público, viu, que trabalha sempre no me coloquei à sol. disposição deles, já fui em algumas dessas reuniões, a gente já se colocou à disposição, e sempre que tiver reuniões, sempre vou me colocar à disposição. Muito obrigada. Eu gosto de trabalhar porque merece. Eu sou agente de saúde. Você também? Aqui no município. Rapaz, de você Socorro. também tem profissão, deu bem, Graças a Deus. Tem que dar o leite dos meninos. Lá em casa são 4, mais velho. Meu filho mais velho é mais velho que você. Tá vendo? Vai fazer 25 anos em abril. Ela tem idade da minha mãe, viu? Vou tratar ele com mais carinho. Espero que você tenha gostado do nosso Podclécia de hoje. Nós estamos chegando ao final. E vamos esperar até a próxima quinta-feira para nos encontrar. E aí dar aquele abraço e aquela entrevista gostosa. Suas considerações finais, deputado federal mais novo desse país? Só quero agradecer por esse espaço aqui no seu programa do Podclécia. Comentem, sigam, deixem o seu like aí embaixo, ativa o sininho, que eu gosto de falar. Ativa o sininho. Então, muito bem. Eu sou essa pessoa, esse menino que muitos falam, mas que eu tenho certeza que eu tenho vontade de trabalhar. E estou aqui por vocês. Para vocês que votaram em mim e também para os que não votaram. Que possam me conhecer para a gente poder estar aí continuando o nosso trabalho em Brasília. Então, Deus abençoe a todos nós. Momento final, mas diga rapidinho. Você é muito ativo nas redes sociais. Sim. Seu Instagram é? @Ícaro de Valmir. Não tem como esquecer não, né? Não, tem não. Até a próxima quinta, galera. Tchau, turma. Voltamos com o Minuto do Direito e eu já estou aqui com o doutor João Carvalho, que hoje vai me responder sobre empréstimo consignado, negativação do nome e baixa de score. Boa noite, doutor João. Boa noite, Clécia. Tudo bom com o senhor? Tudo sim, graças a Deus, estou à disposição. Hoje nós vamos tratar de servidor público, empréstimo consignado e score. Vem a pergunta. Quando o servidor público contrata um empréstimo consignado, o empregador ele tem a obrigatoriedade de repassar as parcelas descontadas do salário do servidor para a instituição financeira. E algumas vezes esse repasse não acontece. E aí acontece a negativação do nome, o baixo score, e assim o servidor fica com problemas financeiros. E aí o que fazer para buscar esse direito do servidor que está sendo lesado em virtude do seu empregador não estar repassando as parcelas do empréstimo consignado para a instituição financeira, mesmo tendo descontado essa parcela do salário do servidor? Então, Clécia, é uma situação muito chata, né? O servidor, ele pagou o empréstimo, mas na verdade não constou como pago. Então, o servidor, ao constatar que pagou, e a instituição financeira começa a mandar aquela mensagem, aquelas ligações de que há algum atraso, uma pendência, é o caso do servidor público buscar essa instituição financeira e perguntar o porquê que está constando como um pendente
alguma coisa em seu nome. No caso, a instituição financeira tem a obrigação de prestar as informações necessárias para aquele servidor que está solicitando informações. Dizer o porquê que está constando ali como pendência. A instituição financeira vai terminar mostrando que existe, por exemplo, um empréstimo consignado que algumas parcelas não foram pagas. Se essas parcelas não foram pagas, é porque o município reteve a quantia dos rendimentos do servidor, mas não repassou para a instituição financeira. Então, é solicitada essa instituição financeira a declaração, um documento demonstrando a pendência de pagamento daquela parcela e depois ir atrás do empregador para demonstrar para o empregador que a instituição financeira está cobrando dele aquele valor que está pendente de empréstimo, mas que já foi descontado da folha de pagamento, já foi descontado dos proventos do servidor público, mas não foi devidamente repassado para a instituição financeira. Provavelmente o empregador vai reconhecer o erro ou efetuar o repasse, que é o correto, ou então vai dizer que por algum motivo não fez o repasse para a instituição financeira. Então, diante desse tema, doutor, eu tenho 5 perguntas para o senhor, rapidinho. Como o servidor deve proceder para informar o banco sobre essa situação, que aconteceu o desconto do empréstimo consignado no salário, no contra-cheque, e que não foi repassado ao banco pelo empregador? Como é que ele deve proceder com essa informação? Olha, Clécia, você conseguindo contra-cheque, demonstrando através de extrato bancário, e que recebeu o valor já com desconto no contra-cheque e levar para a instituição financeira, você já demonstra para a instituição financeira que houve o pagamento daquele valor correspondente ao empréstimo. Só que a instituição financeira não recebeu do empregador. Então, o fato é que não tem como a instituição financeira perdoar a dívida do servidor, porque quem contratou o empréstimo foi o servidor. Não pode a instituição financeira simplesmente cobrar do município, porque não é ela que juridicamente está vinculada ao contrato de empréstimo, sim o servidor público. Então, a instituição financeira tem o conhecimento, faz um relatório e solicita ao município esclarecimentos, mas se o município foi daquele de cara dura, cara de pau, ignora. Entendi, né? Então, existem medidas a ser tomadas contra o empregador, né, que fazem esse tipo de malandragem na hora de fazer o repasse Sim. do servidor, do empréstimo consignado do servidor para a instituição financeira, né? Isso. Isso. Quais medidas legais podem ser tomadas contra esse tipo de empregador? Depois que você já foi na instituição financeira, solicitou informações, pegou um relatório de pendência, já foi ao município solicitando informações do município, o município nada fez, é hora de desistir das vias administrativas e buscar o Poder Judiciário para poder resolver essa pendência. É apresentar toda a documentação que a instituição financeira forneceu, os contra-cheques e os seus documentos pessoais e entrar com a ação na justiça contra o município ou empregador, no caso, né, para poder cobrar do município ou do empregador que faça o repasse ou então simplesmente pagar a instituição financeira do seu próprio bolso e solicitar o valor de forma retroativa contra o município. E é claro, havendo danos à imagem, havendo danos ao crédito público, o servidor precisa constatar isso através das instituições de proteção ao crédito, SPC Serasa, pegar um relatório de antes do atraso, de como é que estava seu score, como é que estava a sua posição, e levar isso à justiça, demonstrando que em virtude do atraso provocado pelo município no repasse, solicitar a reparação por dano moral em virtude da baixa do score, ou então até mesmo da negativação. Então, a minha terceira pergunta é quase uma afirmação. Então, o servidor tem direito de processar o empregador em caso de não repasse dessa parcela do empréstimo estar atrasada, trazendo prejuízo, ao qual ela traga prejuízo para esse empregador diante do mercado financeiro. Sim, com certeza. O que é preciso é demonstrar que houve esse dano, demonstrar que houve uma inscrição indevida, demonstrar que em virtude desse atraso no repasse do município, do empregador, para a instituição financeira, que houve uma baixa no score, que houve uma baixa na moral pública em relação ao mercado financeiro quanto ao seu nome, para poder solicitar a reparação necessária na justiça. Entendi. E o que pode ser feito para obrigar esse empregador a fazer esse pagamento em dia, fazer esse repasse das parcelas
em dia, corretamente, conforme o contrato assinado entre o empregado e a instituição bancária. Se o caso for de reiteração, seria interessante procurar o órgão de proteção ao consumidor do município, certo? Registrar essa situação que está sendo uma recorrência do empregador não efetuar o repasse corretamente para a instituição financeira e assim o órgão fiscalizador do consumidor ir lá constatar essa situação de recorrência e aplicar uma multa. A multa em virtude por estar violando o direito do consumidor, certo? E ao mesmo tempo buscar justiça. Então hoje o conselho que o senhor dá para todo servidor que tem empréstimo consignado é fazer o download do aplicativo Serasa, acompanhar sempre o score, né, em relação a esse aumento e essa diminuição do score, até para evitar a negativação do nome e dessa baixa do score diante do não pagamento da parcela do consignado, é isso? Exatamente. E efetuar todos os passos que nós aqui orientamos. Muito obrigada. Isso foi dúvidas de vários servidores, principalmente aqui em Nossa Senhora do Socorro, diante do atraso do repasse das parcelas do empréstimo consignado desses servidores perante as instituições financeiras, ao qual negativa muitos servidores que muitas vezes não estão nem com o nome no SPC e Serasa, e aí tem a baixa do score e o servidor descobre da pior forma que está com o nome negativado, que é aquele momento que vai ao comércio fazer um cartão, fazer uma compra, e aí descobre que naquele momento está negativado, não pode ser efetuada a compra em virtude desse empréstimo consignado que está em atraso. Então foi muito bom, esclarecedor, hoje é um Minuto do Direito. Espero que tenha esclarecido a todos os nossos internautas que sofrem com essa situação. Muito obrigada por hoje. É uma satisfação estar contribuindo para o esclarecimento e tirar a dúvida da população em relação a uma situação tão simples, porém que causa muito constrangimento a muita gente. Eu vou abrir a caixinha de perguntas para que os nossos seguidores, internautas, eles acabem colocando lá mais dúvidas para que sirva de tema nos próximos Minutos do Direito. E quero pedir ao senhor que, por favor, passe seu Instagram, porque aí quem tiver com dúvida já comunica diretamente com o senhor. Maravilha, pessoal. Meu Instagram é João Carvalho _ADV, certo? Pode me adicionar lá, pode enviar suas perguntas por mensagem privada. Eu estou à disposição do Podclésia. Muito obrigada por hoje. Espero que você tenha gostado da nossa dúvida, da dúvida que foi esclarecida hoje. E até a próxima quinta-feira. E não esqueça, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para todos os amigos, porque é necessário o Podclésia para poder trazer mais política, mais informação, mais diversão, um papo sempre gostoso, todas as quintas-feiras. E aqui o nosso Minuto do Direito esclarecendo as dúvidas. E assim, tornando a população socorrense e sergipana mais informada. Até a próxima quinta. Boa noite.